Olá, eu sou Marcos César, advogado especializado em Direito Internacional e Relações Diplomáticas. Hoje eu vou mergulhar com vocês em um cenário hipotético que tem agitado as discussões políticas aqui no Brasil e no mundo. O que aconteceria se o ex-presidente Jair Bolsonaro conseguisse fugir para a Embaixada dos Estados Unidos em Brasília e o presidente Donald Trump decidisse dar uma ordem para resgatá-lo? Imaginem isso como um filme de suspense internacional, cheio de reviravoltas legais, diplomacia tensa e possíveis crises globais. Vou explicar tudo de forma clara, passo a passo, como se estivéssemos conversando em uma mesa de bar, sem jargões complicados, para que qualquer um possa entender. Vamos construir essa história juntos, e eu prometo que no final vocês vão ficar pensando: e se isso realmente acontecesse? Primeiro, vamos contextualizar o básico, porque sem base sólida, a casa cai. O que é uma embaixada? Pense nela como um pedacinho de território estrangeiro dentro de outro país. No caso da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, ela é como um enclave americano em solo brasileiro. Isso vem da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, de 1961, um tratado internacional que o Brasil e os Estados Unidos assinaram. Essa convenção diz que as embaixadas são invioláveis, ou seja, as autoridades do país anfitrião, como a Polícia Brasileira ou o Exército, não podem entrar sem permissão do embaixador. É como se fosse a casa de um amigo. Você não invade sem ser convidado, senão vira briga feia. Agora imagine o cenário. Bolsonaro, que está em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica por ordem do STF, de alguma forma consegue burlar a vigilância, talvez com a ajuda de aliados discretos, e corre para a Embaixada dos Estados Unidos em Brasília. Ele bate na porta, pede asilo, e os americanos o deixam entrar. Por quê? Porque embaixadas podem conceder asilo diplomático em casos de perseguição política. Não é um direito automático, mas os Estados Unidos poderiam argumentar que Bolsonaro está sendo perseguido pelo judiciário brasileiro, algo que Trump já chamou publicamente de caça às bruxas. Uma vez dentro, Bolsonaro estaria protegido. A Polícia Federal não poderia simplesmente arrombar a porta e prendê-lo. Seria uma violação internacional grave, como invadir o solo americano. Mas aí vem o twist. Donald Trump, do Salão Oval da Casa Branca, decide intervir. Ele liga para seus assessores e dá uma ordem executiva: resgatem Bolsonaro, tragam ele para os Estados Unidos. Trump, com sua personalidade forte, poderia ver isso como uma oportunidade de mostrar força, ajudar um aliado ideológico e talvez até barganhar com o Brasil em negociações comerciais. Lembrem-se, Trump já impôs tarifas de 50% sobre produtos brasileiros em 2025, justificando com o tratamento a Bolsonaro. Agora, vamos dissecar o procedimento de resgate hipotético. Eu vou explicar como isso poderia se desenrolar, passo a passo, baseado no direito internacional, na prática diplomática e em precedentes históricos, como o caso de Julian Assange, na Embaixada Equatoriana em Londres, ou Manuel Noriega no Panamá. Mas atenção, isso é hipotético, e na vida real as coisas poderiam ser ainda mais complicadas. Passo 1. A ordem inicial de Trump. Tudo começa com uma decisão presidencial. Trump, como comandante em chefe das Forças Armadas dos Estados Unidos, tem autoridade para ordenar operações militares ou de inteligência. Ele poderia assinar uma ordem executiva ou uma diretiva de segurança nacional classificada, instruindo agências como a CIA, o Departamento de Estado e o Pentágono a planejar o resgate. Isso não seria público de imediato. Imagine uma reunião secreta na sala de situação da Casa Branca, com generais, diplomatas e advogados debatendo os riscos. Trump diria algo como: Bolsonaro é nosso amigo. Ele lutou contra o comunismo. Não vamos deixá-lo apodrecer aí. A ordem incluiria objetivos claros: extrair Bolsonaro da embaixada sem causar baixas, transportá-lo para os Issachaiwa e minimizar o impacto diplomático. Passo 2. Planejamento diplomático e de inteligência. Antes de qualquer ação, os Estados Unidos tentariam uma saída pacífica.
O embaixador americano no Brasil, digamos Elizabeth Bagley, ou quem estiver no cargo em 2025, seria instruído a negociar com o governo Lula. Eles poderiam oferecer concessões. Deixem Bolsonaro sair para o aeroporto e nós suspendemos as tarifas ou ajudamos em algum acordo comercial. Mas se o Brasil recusar, e Lula provavelmente recusaria, chamando de interferência estrangeira, entra a fase de inteligência. A CIA e a NSA, Agência de Segurança Nacional, coletariam dados, mapas da embaixada, rotas de fuga, vigilância brasileira ao redor do prédio. Agentes disfarçados em Brasília monitorariam movimentos da PF e do Exército Brasileiro. Isso poderia levar dias ou semanas para evitar um confronto direto. Passo 3. A extração propriamente dita. Aqui é onde o suspense aumenta. Como resgatar? Alguém de uma embaixada que já é território americano, mas cercada por forças brasileiras. A Embaixada dos Estados Unidos em Brasília fica na SS, Avenida das Nações, um local estratégico, mas exposto. Opções hipotéticas. Via diplomática sutil. Bolsonaro poderia ser disfarçado como um diplomata americano e sair em um comboio de veículos com placas diplomáticas. Esses veículos são invioláveis pela Convenção de Viena. A polícia brasileira não pode pará-los ou revistá-los. Imagine uma van blindada saindo dos portões da embaixada à noite, com Bolsonaro escondido no banco de trás, protegido por marines americanos, os fuzileiros que guardam embaixadas. Se a PF tentar bloquear, os Estados Unidos argumentariam violação de imunidade diplomática. Operação aérea. Se o risco for alto, um helicóptero militar americano como um Black Hawk poderia pousar no telhado da embaixada. Isso é plausível porque embaixadas grandes têm helipontos para evacuações. O helicóptero decolaria rapidamente, voando para uma base americana próxima, talvez no Paraguai ou até para um porta-aviões no Atlântico. Mas isso seria arriscado. O Brasil poderia ativar defesas aéreas ou caças da FAB, Força Aérea Brasileira, para interceptar. Trump teria que autorizar o uso de força se necessário, o que escalaria para um incidente militar. Infiltração. Secreta. Em um cenário mais cinematográfico, uma equipe de forças especiais como os Navy SEALs ou Delta Force seria enviada. Eles poderiam entrar no Brasil via fronteira ou avião comercial, se infiltrar na embaixada, que é território amigo, e extrair Bolsonaro por uma rota subterrânea ou disfarçada. Lembrem-se do resgate de reféns no Irã em 1980, que falhou, ou a Operação Jaque na Colômbia em 2008, onde disfarces foram usados. Aqui, os SEALs vestiram uniformes brasileiros falsos? Não, provavelmente não. O foco seria rapidez e sigilo. Durante o resgate, comunicação seria a chave. Trump monitoraria via satélite ou drones com atualizações em tempo real. Se algo der errado, tipo tiros trocados com forças brasileiras, isso vira crise. O Brasil poderia convocar o Conselho de Segurança da ONU, acusando os Estados Unidos de agressão. Passo 4. O transporte para os Estados Unidos. Supondo que o resgate dê certo, Bolsonaro seria levado para um avião militar, como um C-17 Globemaster, esperando em uma pista segura, talvez no Aeroporto Internacional de Brasília, se negociado, ou em uma base aliada. O voo seria direto para os Estados Unidos, possivelmente para a Flórida, onde Trump tem influência, Mar-a-Lago. Durante o voo, Bolsonaro receberia status de refugiado político ou asilo temporário, concedido pelo Departamento de Estado. Trump poderia recebê-lo pessoalmente, transformando em um evento midiático. Bem-vindo à Terra da Liberdade. Passo 5. As consequências imediatas. Agora o aftermath, o que vem depois. O Brasil reagiria furiosamente. Lula convocaria uma coletiva de imprensa, chamando de ato de guerra e rompendo relações diplomáticas. O STF emitiria mandados internacionais via Interpol, mas os Estados Unidos ignorariam, alegando asilo. Economicamente, o Brasil poderia retaliar com tarifas ou congelamento de ativos americanos. Internacionalmente, a ONU debateria.
China e Rússia condenariam os Estados Unidos por imperialismo, enquanto aliados como Israel ou Hungria apoiariam Trump. Trump justificaria: estamos protegendo a democracia de juízes corruptos. No Brasil, protestos explodiriam. Bolsonaristas celebrando, petistas furiosos. Relações bilaterais azedariam por anos, afetando comércio, soja, carne e cooperações como na Amazônia. Passo 6. Implicações legais de longo prazo. Bolsonaro, nos Estados Unidos, pediria asilo permanente. Um juiz de imigração decidiria, baseado em evidências de perseguição. Se concedido, ele viveria como Snowden na Rússia, livre mas exilado. Trump poderia nomeá-lo para um cargo consultivo, como embaixador especial para a América Latina. Mas e se Trump perder eleições futuras? Um novo presidente democrata poderia extraditá-lo de volta. No Brasil, o caso fortaleceria narrativas de soberania. Leis como a de reciprocidade de 2025 seriam invocadas para revogar vistos americanos. Passo 7. Riscos e lições. Esse resgate não seria fácil. Riscos incluem confronto armado, mortes de civis ou soldados, ciberataques retaliatórios, Brasil hackeando sistemas americanos ou sanções globais. Historicamente, resgates como o de Mussolini pelos nazistas, em 1943, ou o de reféns em Entebbe, 1976, mostram que sucesso depende de surpresa. Mas em 2025, com drones e satélites, sigilo é difícil. A lição? Direito internacional é frágil quando superpotências intervêm. Embaixadas protegem, mas não são fortalezas eternas. Passo 8. O que isso significa para nós? Imaginem o impacto no dia a dia. Gasolina mais cara por tensões comerciais, protestos nas ruas, talvez até uma crise constitucional se o Congresso brasileiro declarar estado de emergência. Para Bolsonaro, seria uma vitória pírrica, livre, mas longe da família e do poder. Para Trump, um show de força, mas com custo diplomático alto. Esse cenário hipotético nos faz refletir sobre soberania, amizade política e os limites da lei. Se Bolsonaro fugisse e Trump resgatasse, o mundo mudaria. Mas, na real, diplomacia costuma prevalecer sobre aventura. O que vocês acham? Deixem nos comentários. Isso viraria Guerra Fria Brasil-Estados Unidos? Ou só mais um capítulo na novela Política? Eu sou Marcos César, obrigado por assistirem até o final. Se inscrevam para mais análises como essa. E até a próxima.